Olá, amigos e amigas da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo e demais telespectadores da rede de canais comunitários. O programa AFPESP na TV, agora na sua edição semanal, traz entrevistas, variedades, dicas culinárias, entre outros assuntos de interesse de você, telespectador da rede de TVs comunitárias. O programa de hoje vai trazer um dos temas mais polêmicos da atualidade: a reforma da Previdência. A reforma da Previdência que está na PEC 287/2016. É um assunto que está polarizando as atenções não só dos servidores públicos, mas dos trabalhadores em geral. Para falarmos sobre este importante tema, nós trazemos aqui duas personalidades. O deputado Ivan Valente, que é engenheiro, deputado federal, há algumas décadas já. O deputado, além disso, ele é o líder do PSOL, seu partido, na Câmara Federal. É um dos mais atuantes representantes na Câmara Federal e discutindo reiteradamente o tema previdenciário. E também conosco a doutora Sandra Tereza Paiva Miranda, presidente da Associação Paulista dos Auditores da Receita Federal do Brasil, a PAFISP, que, junto da Anfip, tem um trabalho exemplar na defesa da categoria e ainda há alguns anos demonstraram, essas duas organizações, à sociedade que a Previdência tem um superávit calculado recentemente em 11 bilhões de reais. Deputado Ivan Valente, vou começar com o senhor. Eu gostaria de saber do senhor, deputado Ivan Valente, como é que está a tramitação da PEC 287/2016 na Câmara Federal e essas maldades que se impõem aos trabalhadores, os servidores em particular, elas prosperarão? O que eu posso dizer é que a reforma da Previdência, essa que está se querendo aprovar a toque de caixa a qualquer custo, né, diante de tantas denúncias de corrupção, é um recado ao mercado financeiro. É dizer o seguinte, nós vamos arrochar os trabalhadores para tentar desenvolver a partir do sacrifício da classe trabalhadora brasileira. Isso quer dizer que o mercado financeiro vai ficar contente, porque se trata de privatizar a Previdência Pública. Então eu diria que talvez essa seja a maior perversidade que se comete contra 100 milhões de brasileiros que são beneficiários diretos ou indiretos do sistema previdenciário brasileiro, público, né, do sistema público ou do INSS. Então nós estamos numa batalha titânica lá para impedir que passe essa proposta, porque ela não tem um único artigo, um único dispositivo que seja favorável aos trabalhadores. Eles são todos contrários aos trabalhadores. Então, o que se trata é que o capital financeiro quer se apropriar dos 10% do produto interno bruto que representa o orçamento da Seguridade Social no nosso país. Só na Previdência, de 7% a 8% disso. Então, o povo brasileiro precisa se mobilizar, é disso que nós vamos falar aqui. Quer dizer, porque não basta lá o Congresso, nós faremos a nossa parte, nós vamos desmistificar com números, nós vamos desmascarar por que não se faz reforma da Previdência de um país sério, de 4 em 4 anos, ou se pensará em cima do cálculo autuarial de 40 em 40 anos. No Brasil não, é de 4 em 4. Nós vamos desmistificar isso tudo. Mas sem uma pressão de baixo para cima na sociedade, não será fácil, porque os mesmos que votaram no impeachment, né, os mesmos que foram a favor desse governo, agora não vão fazer autocrítica do que fizeram. Então, eles tendem a votar, a não ser que haja pressão social e o desmascaramento que isso prejudica milhões, centenas de milhões de pessoas. Doutora Sandra, eu gostaria de falar com a senhora, fazer uma pergunta que faríamos de qualquer jeito. Esclarecer uma dúvida que nós temos e toda a população brasileira também a tem. A previdência, afinal, ela é deficitária ou não, como dizem os jornais?
a Previdência Social não é deficitária, ela nunca foi deficitária. A Previdência Social, desde a Constituição de 88, ela passou a fazer parte da Seguridade Social. Então, a forma de custeio dela é feita de uma forma bem ampla. E ela tem contemplado na Constituição, no artigo 94 e 95, o seu direito de custeio, certo? O governo manipula esse custeio quando fala de previdência social. E para provar um déficit que ele quer que apareça de uma forma manipulada, ele busca só a arrecadação destinada da folha de pagamento do trabalhador para a previdência social, sendo que na Seguridade Social envolve tudo que é arrecadado para a saúde, para a assistência social e para a previdência social. Então, a arrecadação não é só aquela da folha de pagamento, mas são todas as arrecadações previstas no artigo 94 da Constituição Federal. Então, nós da Anfip, que pertencemos à Anfip, nós temos trabalhos que estão aí a nível nacional, que são divulgados, mostrando a verdade dessa arrecadação. E, atualmente, ela é superavitária em 11 bilhões. E poderia ser mais, porque nós estamos tendo uma gestão dentro da área da Seguridade Social bastante irresponsável de todos os governos que estiveram aí. Todos eles usaram o dinheiro da Seguridade Social, usaram de forma indevida, não destinaram à finalidade que a Constituição prevê. Então, mesmo assim, ainda ela é superavitária. Doutora Sandra, e como desmistificar essa situação junto à imprensa que todas e reiteradas vezes insiste que a Previdência Social ela é deficitária, por isso que se justificam as reformas? Falando a verdade, os dados que nós estamos colocando, que a Anfip distribui, divulga e assina, e ninguém até hoje contestou, porque é a verdade, é a realidade, nós somos auditores, somos nós que fazemos essa fiscalização em cima disso, e ela está dentro da auditoria que existe em cima da Previdência Social, ela é a verdadeira. Agora, o que sai para a imprensa, o que sai até pelo próprio governo, é para demonstrar uma verdade irreal. O que nós temos que pedir hoje perante o governo é uma auditoria em cima disso. Vamos fazer uma auditoria primeiro em cima da Previdência Social, para depois mostrar aonde tem esse déficit, aonde está aparecendo esse déficit. O que está acontecendo com a Seguridade Social que deu déficit? Se tivesse déficit, não teríamos desvinculações tributárias, como o governo faz, em proporções milionárias, até 2023. É uma beleza, né? Como é que você faz? Como você faz redistribuição dessa forma se ela é deficitária? Não existe, não deveria fazer. Aí já prova que ela não é deficitária. Ela é há dinheiro. Agora, aquele dinheiro não é para essa finalidade. Aquele dinheiro tem que ser destinado para a Previdência Social, para a assistência social e para a Previdência Social, para a saúde. Não é para outra coisa, só que o governo usa porque ele bem entende. Isso vem desde o início. A Constituição ela conseguiu garantir, foi uma conquista. Ela conseguiu colocar ali dentro uma garantia para o trabalhador. E a Previdência Social é um patrimônio do trabalhador, não é um patrimônio de governos. Não pertence aos governos, pertence ao trabalhador. E quem tem que fazer a administração disso é o trabalhador. Ele tem que pedir essa auditoria e pedir que se governe bem em cima disso. Me permita só complementar. Deputado Ivan Valente. A Sandra tem muita concordância com o que ela falou, mas o problema é que, na verdade, eles sabem perfeitamente que o orçamento da Seguridade Social é constitucional, no artigo 194 e 195. Então, por isso que ela é superavitária, porque foram criadas contribuições, como a COFINS, a CSLL, o PIS/PASEP, entende? E antigamente a CPMF formava o bolo da Previdência. Só que eles não computam isso para efeito de formar o orçamento da Seguridade Social. No cálculo deles só entra a contribuição patronal e dos trabalhadores, a folha de pagamento. Então, isso é uma mistificação, mas a pergunta que você fez é pertinente. Por quê? Por que a mídia divulga esta versão? Exatamente porque a mídia é financiada pelo capital financeiro e eles querem privatizar a Previdência. Então, quanto mais você tirar dinheiro público daí, por exemplo, eles não explicam que não só a Seguridade é superavitária, mas
Você gastou 508 bilhões de juros no ano passado, e eles estão falando de déficit de 85 bilhões na Previdência, né? Que houve desonerações fiscais para grandes empresas. Eu quero ao nosso telespectador dizer o seguinte: o PSOL foi o único partido que votou contra as desonerações, o único partido que votou contra as desonerações para a Friboi, para a Rede Globo de televisão, para a indústria automobilística, particularmente no relativo ao COFINS e à CSLL, que era o quê? Você estava tirando dinheiro da Previdência, foram 450 bilhões de reais. A dívida ativa da União não é cobrada. O que é a dívida ativa? É quanto os empresários devem em impostos. Só da parte previdenciária é 450 bilhões. Mas para se ver, 0,3% desses empresários só apenas devem 900 bilhões de reais. Ninguém é cobrado. Então, além disso, tive a desvinculação das receitas da União, a DRU, que levava uma parte substantiva, quase 30%, para outros gastos que não da Previdência. Tudo isso precisa ser esclarecido para a sociedade. Só que os grandes meios de comunicação não têm interesse em divulgar esses dados. Estão travados. Isso precisa ser desmistificado. É o que nós faremos lá na comissão. Mas não quer dizer que os grandes meios de comunicação tenham interesse em fazê-lo. Então, as entidades sindicais, as organizações da sociedade civil têm a obrigação de levar isso, inclusive usar os recursos das entidades para esclarecer a população. A hora é essa, de desmistificar. Todas as grandes entidades sociais, sindicais que têm um recurso, devem comprar até tempo de TV para fazer o contraponto, né? Porque isso aí, o que está se jogando aqui é o futuro, inclusive, da distribuição de renda no nosso país, de igualdade social. Doutora Sandra Miranda, a APAFISP e a ANFIP estão mobilizadas em defesa da previdência dos seus servidores públicos? Olha, a APAFISP e a ANFIP, nós temos um trabalho diuturno nisso há mais de 50 anos. A nossa vida toda é em cima da proteção da Previdência Social pública. E o nosso trabalho ele é feito direto, porque a Previdência Social sempre é atacada pelo governo quando ela precisa de dinheiro. E nós precisamos de buscar apoio na sociedade. E nós partimos da premissa de que a imprensa deveria noticiar a verdade. Mas a verdade, hoje em dia, na imprensa, ela vem da linha editorial dos seus jornais. E hoje em dia, os patrocínios dos maiores jornais são do governo. E se não seguir a linha editorial do governo, aquela linha editorial, aquela meio de comunicação não vai ter como funcionar. Então nós estamos combatendo um inimigo muito forte. É triste a gente falar que um governo que deveria proteger o patrimônio do trabalhador trabalha de forma contrária, mas essa é a realidade. Nós precisamos de um governo que proteja o que o trabalhador tem que fazer. Nós temos o governo, temos o Congresso Nacional. Só que essa reforma que vem aí, ela não vem para aperfeiçoar o sistema de previdência social. Ela vem para fazer um ajuste e atender seguradoras, atender mercados financeiros, e não para atender o trabalhador brasileiro. Bem, nós temos o tempo esgotado para essa primeira parte do programa, mas eu quero convidar o deputado Ivan Valente e a doutora Sandra Miranda para um segundo programa na próxima semana, em toda a rede comunitária de televisão, em AFPESP na TV. Muito obrigado e continue com a nossa grade de programação na AFPESP na TV. Olá, telespectadores do programa AFPESP na TV. O assunto mais comentado na maioria dos jornais é a reforma da Previdência, que está em análise na Câmara Federal por meio da proposta de emenda constitucional 287/2016. A AFPESP tem acompanhado diariamente a evolução deste tema, porque há itens que prejudicam diretamente os benefícios dos servidores públicos e demais trabalhadores. A mudança envolve ainda uma possível deteriorização da qualidade dos serviços públicos.
No dia 13 de março, a FEPESP reuniu lideranças associativas, sindicais e conselheiros para um amplo debate. Vamos conferir como foi. Mas eu queria chamar a atenção de muitos jovens, estou vendo aqui jovens, e vocês podem estar imaginando que isso aqui seja uma reunião que só interessa aos servidores públicos. Não, interessa a todos vocês. Eu fico imaginando os anos desses jovens que terão que consumir anos para conseguir se aposentar, com as novas regras que vão ser impostas. É por isso que vocês, principalmente os jovens, que estão cursando faculdades, que têm uma motivação muito grande, devem fazer essa multiplicação de informações. Atinge, sobretudo, o trabalhador privado, o trabalhador que vai depender e muito da aposentadoria futura. Realmente a gente está diante de um momento de bastante dificuldade. Nós temos noção de que essa proposta do governo é a proposta de ter extermínio do direito de todos os servidores. A gente tem feito algumas movimentações positivas aqui em São Paulo. Duas pessoas que foram incumbidas de fazer uma intimação para todos os deputados que estão aqui presentes, e a gente tem sido informado de que o resultado tem sido bastante positivo. Vários estados perguntaram se podiam fazer alguma coisa. Façam alguma coisa, é verdade. E a gente, uma coisa que eu sempre tenho dito, que a gente está defendendo o serviço público, não defendendo o servidor público. Porque se ficar do jeito que o governo quer, vai acabar o serviço público, essa é a verdade. Quer dizer, e a hora que acabar o serviço público, a sociedade como um toda será prejudicada. Como disse o deputado, esta semana é decisiva. Os deputados, os senadores, sabe com que eles estão preocupados essa semana? Em descriminalizar o Caixa 2. Né? O movimento é enorme para descriminalizar o Caixa 2. Também é grande o movimento que se faz a título de gerar emprego. Nós distribuímos aqui um alerta do empobrecimento, porque existe uma simulação hipotética de um casal e que termina no empobrecimento deste casal. Num empobrecimento mais absurdo. A renda deles cai mais de 50% em todas as situações simuladas. Arnaldo, a Assembleia Legislativa ela é um puxadinho, é um cartório do Alckmin, né? Ela apenas homologa as decisões do governador Alckmin. Ali são 94 deputados, nós temos apenas, no máximo, ali, quando nós temos 18 de oposição. Então, ali, se passar mesmo essa proposta no Congresso Nacional de jogar a aprovação também para as Assembleias Legislativas, a nossa luta vai ser maior aqui em São Paulo, né? Nós temos os dados já dizendo o seguinte, que 70% dos municípios brasileiros dependem da aposentadoria para movimentar a economia local, principalmente da aposentadoria rural. Então, isso vai acontecer também. É importante colocar esse ponto no debate, que a reforma da Previdência não prejudica só os aposentados e pensionistas, mas ela vai muito além, porque ela é hoje o principal fator de distribuição de renda no Brasil, muito mais que o Bolsa Família, nem se compara, né? Então, esse debate tem que ser colocado. A reunião foi aberta para o amplo debate de todos os presidentes de entidades que representam os servidores públicos no estado de São Paulo, com manifestações de alguns importantes líderes da categoria. Confira. Veja, eu gostaria de colocar alguns pontos da reforma, que é muito importante que vocês saibam e possam, como agente multiplicador, dizer para as pessoas o que está acontecendo nessa reforma. Já foi falado tudo aqui, mas aqui cada vez se renova um saco de maldades. É importante que você diga isso, porque a partir do momento que a segurança pública, nós vamos ter problema com o policial, com o professor, o povo não vai na delegacia. A delegacia outro dia foi despejada em Guarulhos, então não vai ter segurança pública, nós não vamos ter escola pública, nós não vamos ter saúde. Essa reforma é um fiasco.
Ela visa atender o mercado financeiro, atender interesses outros, mas não da sociedade. Querem vender aquilo que é patrimônio do trabalhador. E a Anfip não vai se curvar, porque nós estamos falando corretamente. Nenhum deputado tem direito de tirar o direito de expressão. Nossa, com dados verdadeiros. Nós estamos muito preocupados, estamos acompanhando também a movimentação dos senhores. Eu acho que muita gente, né, agora está tomando consciência disso. A gente conversa com os nossos próprios colegas e como nós temos por vocação a dedicação ao serviço público, ainda mais com a atividade de risco, e a situação claramente é um ataque aos nossos direitos. Eu acho que o movimento, quando ele fica só entre nós aqui, ele não ganha grande repercussão, como o deputado falou. Nós temos que envolver a sociedade como um todo. Eu estava andando num táxi, né, e o motorista do táxi falou: se não sair a reforma da Previdência, meus filhos não aposentam, né? Falei: muito pelo contrário. Então, esse trabalho da contra-informação do governo, que é muito importante. Esse golpe da Previdência Social é tão grande ou maior que o golpe dado por Collor na poupança, porque ele está visando o fim do futuro dos brasileiros, o fim do futuro do trabalhador. É um golpe muito grave que a gente tem que reagir à altura, porque dependemos todos do futuro, mesmo aqueles que já se aposentaram. Bom dia. Eu concedo a todos, por favor, não vão embora daqui, como dizia a Zilda, costumava falar, não sai daqui, como algumas coisas acontecem por aí, sai daqui, arruma a roupa, vai embora e esquece. Não é para passar daquela porta e esquecer, não. É para passar daquela porta e continuar lembrando, vamos dizer, tudo aquilo que foi falado aqui. O que mais cada um pode fazer para ajudar. Como é que nós vamos somar nessa luta? Mas nós temos que lembrar que algumas ações foram tomadas pela capitaneidade do deputado Arnaldo. Esse mandado de segurança, que foi uma ideia muito legal, que é um mandado de cidadania, a entrega aos deputados, que o pessoal dos oficiais de justiça está fazendo, foi uma ideia muito boa, porque vai chegar à mão de todos os deputados. E é nos deputados que nós temos que chegar, porque o voto é deles. É deles que vai depender o nosso futuro. Na reunião também compareceram Edna Pedroso de Moraes, segunda vice-presidente, Antônio Ornosti, diretor econômico-financeiro, e Asuei Roma, primeiro tesoureiro, João Batista Carvalho, coordenador administrativo, Letícia Jorberti Andrade de Melo, coordenadora da Secretaria-Geral, Luiz Carlos Tolói Júnior, coordenador de obras, e Joaquim de Camargo Lima Júnior, coordenador de associativismo. Registramos a opinião de alguns. Acompanhe. Para a gente buscar os nossos direitos, a gente tem que conhecer, tem que entender que é isso que a gente faz na nossa comissão, não é? Entender os assuntos, mas quando a gente se deparou com 287, é desanimador. O que a gente quer é que ele não chegue a ser nem votado, ele não era nem para estar lá. O Brasil tem questões muito mais importantes para ser discutida nesse momento do que tirar os direitos, né, adquiridos, né, constitucionalmente. A Transamazônica foi construída com o dinheiro da Previdência. A Ponte Rio-Niterói foi construída com a Previdência. Nós temos aí muitas empresas grandes que devem muito para a Previdência. Em vez de correr atrás desse prejuízo, das dívidas das grandes indústrias, empresas, eles estão correndo atrás dos servidores, dos brasileiros, dos trabalhadores de uma forma em geral, o que eu acho que não é justo. A reunião de hoje foi muito proveitosa, como todas, porque elencou diversos sindicatos e associações que estão todos unidos em prol contra essa aberração que é a PEC. Hoje nós temos um comando através da FEPESP, doutora Duarte, que nos designa sempre para
fazermos a manifestação exata de todos e elencar todos os problemas ocorridos na PEC 287. O enfrentamento que teremos é muito forte. Os deputados da situação são bem unidos, a maioria é total do governo. Entretanto, nós observamos com todo esse enfrentamento uma recalcitrância de todos os deputados querendo voltar atrás. Essa PEC não será aprovada. Por quê? Porque atinge exatamente o povo brasileiro, atinge o trabalhador brasileiro, indistintamente se ele é funcionário público ou é regido pela CLT. Temos que lutar, temos que nos unir e ir à frente em busca de uma reforma digna para nós, trabalhadores e cidadãos desse país. A reforma da Previdência é uma proposta do governo federal que a justifica como uma forma de equilibrar as finanças públicas. O debate está apenas começando, com vários setores da sociedade envolvidos. Acompanhe nossas notícias atualizadas nas redes sociais da FEPESP e do jornal Folha do Servidor Público. Obrigada pela sua audiência e até a próxima oportunidade. Olá, amigos da FEPESP. Para finalizar o nosso programa de hoje, vamos aprender uma receita mineira que dá água na boca, a costelinha dourada. Aliás, a FEPESP tem 3 unidades no estado de Minas Gerais: Moinho Velho em Monte Verde, Areado e Poços de Caldas. A receita vem do sul de Minas, da unidade de Areado, que é um lugar especial para você repor suas energias. Vamos aos ingredientes? Anote: 1,5 kg de costelinha de porco, suco de 1 limão, 4 dentes de alho, 8 colheres de óleo, 1 cebola picada, sal a gosto. Quem preparou a costelinha dourada para você acompanhar cada passo da receita foi o chefe de cozinha do restaurante da sede, Marcelo Bueno. Primeiro tempere as costelinhas. Leve o óleo para aquecer em uma frigideira. Coloque o alho e a cebola até dourar. Depois coloque as costelinhas e deixe fritar em fogo brando. Você pode servir costelinha com arroz branco e outros acompanhamentos. Fica macia e muito saborosa. Se você ainda não conhece a unidade FEPESP Areado, agende sua visita. A unidade tem ampla área de lazer e um lago exclusivo para esportes náuticos e pesca. Selecionamos imagens da unidade para você conhecer mais. Obrigada por sua audiência e até breve.